Fala, meus queridos, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Dezembro é um mês mala. Dezembro e janeiro em termos... Eu gosto, né? Natal, Papai Noel, presente. Eu gosto do Natal. Mas para especulação e para gente querendo dar o furo no Natal, tem um monte de gente querendo dar furo. É de youtuber e é jornalista. Todo mundo quer dar o furo no Natal. Aí janeiro também é um porre, é especulação. Vai vem fulano, vai vem ciclano, tá querendo Beltrano, tá dispensando ciclano, é um porre. Fluminense, vamos lá, vamos falar das especulações. Fluminense está interessado no Denilson do Cuiabá. É como se não tivesse volante lá em Xerém. O que o Fluminense mais faz em Xerém é volante. Se encontra aos montes, parece até poço de petróleo na Arábia. Tá jorrando volante bom de bola. O Fluminense não faz goleiro, o Fluminense não faz zagueiro, mas, meu amigo, volante, centroavante, o Fluminense faz ao rodo. Aí o Fluminense está atrás do tal do Denilson do Cuiabá, que tem contrato até 2027, com uma multa rescisória de 80 milhões. Amigo, vai, porra, que papo é esse? É porque o GE, o Globoesporte.com, está levantando essa bola, dizendo que o Corinthians, o Internacional e o Vasco também estão interessados na contratação do possante Denilson do Cuiabá. O cara não quer ficar lá, quer sair do Mato Grosso, de qualquer maneira. Ele tem interesse do Corinthians, como falei, do Internacional e do Vasco, e também do Borussia, da Alemanha. E quer ir embora. Quando o jogador quer ir embora, aí não tem quem segure. Não é? Então, se ele vier para o Fluminense, realmente ele quiser vir para o Fluminense, isso realmente for uma verdade, o GE é respeitável para isso, vai ser por empréstimo com opção de compra. Não tem como o Fluminense pagar 80 milhões de reais por um volante chamado Denilson do Cuiabá. Outra especulação é o The Telegraph, aquele jornal mequetrefe que só serve para embrulhar peixe na Inglaterra. Falou que o Fluminense é um time de velho, de aposentado, final de ano, casado contra solteiro. No caso, o Fluminense seria o casado, né, aquela rapaziada barriguda. Agora, daí tem a especulação trazida pelo Lancinete de que o Fluminense está interessado no zagueiro Gil do Corinthians, outro coroa. Gil, é que é o Renato Augusto, tá dando ideia no Fred para trazer, ou no Angione também para trazer o Gil. O Fluminense está atrás de zagueiro, está atrás de goleiro. Felipe Alves, que era do São Paulo, o Fluminense está negociando, o cara tem 33 anos de idade. Agora tá o papo do Gil, que jogou com o Renato Augusto. O Fluminense tá aí, não é só o Fluminense que quer não, ó. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco. O cara vai jogar com o Vasco. Mas parece que ele tá indo pro Santos. O Fábio Carilli, que trabalhou com ele no Corinthians, que é o jogador no Peixe. Mas o Peixe tá na Série B. E se for verdade o interesse do Fluminense no Gil, não sei não, hein? Mais um coroa vindo aí pra zaga. O Gil é um bom zagueiro, experiente. Deixa o comentário, é importante, por isso que eu digo, é importantíssimo o seu comentário nesse canal. Você aprova a vinda do Denilson, volante do Cuiabá? Você aprova a possível vinda do zagueiro Gil, do Corinthians, ex-Corinthians, porque foi dispensado? O Corinthians está fazendo uma reformulação, mandou o Renato Augusto embora, o Juliano, o Gil, ele te mandou os coroa, tudo vazar. Tu acha uma boa contratação do zagueiro Gil? Pelo menos aí não se machuca, né? Um zagueiro experiente. Vamos falar de Mundial de Clubes. O Guardiola deu uma entrevista, cara. Entrevista interessante do Guardiola. Ele falou que o Manchester City precisa se adaptar ao Fluminense, que ele nunca trabalhou contra uma equipe. Ele está começando a assistir os DVDs e está se encantando. Ele falou até que se encantou. O Fernando Diniz, no jogo antes do Al-Ahly, na pré-eleição, ele falou: nós estamos aqui para encantar o mundo. Aí fala de favela, fala de racismo. Um discurso de general que vai para a batalha, espetacular. Aí o Guardiola fala que está encantado com o futebol do Fluminense, que o Manchester City terá que se adaptar ao estilo de jogo do Fluminense, bem legal. Pô, o camarada enfrenta Manchester United, Chelsea, times da Premier League, grandes times da Champions League, e ele falou que nunca enfrentou um time que joga dessa forma que o Fluminense joga. Aí ele fala de times da década de 70, estilo de jogo da década de 70, de 80 e de 90. Aí ele cita o pai dele, que sempre elogiava o futebol brasileiro. Cara, interessante isso aí. Ele rasgou um pano, uma seda violenta a favor do Fluminense. Você não precisa disso, de levar a responsabilidade da vitória para o Fluminense. O time dele é um baita time, mesmo com o desfalque do Haaland.
do De Bruyne, ele é o grande favorito. Acho que ele quer tirar um pouquinho desse favoritismo da equipe dele. Ou ele acha que é humilhante perder para o Fluminense na final do Mundial de Clubes e quer dar uma diminuída nessa vergonha. Não sei o que passa na cabeça do Guardiola, não. Mas ele disse umas paradas interessantes. Ele disse que é hora de nos adaptarmos e nos ajustarmos ao Fluminense. Esperamos que seja eles que tenham que se adaptar a nós. Acho que o Fluminense não vai se adaptar ao Manchester City. Nós temos um treinador meio psicopata. Ele vai jogar da forma dele. O Fernando Diniz não vai mudar uma vírgula em relação ao que ele vem jogando até agora. Ele vai fazer o jogo dele, posse de bola, movimentação, só se aglomerando no lado esquerdo, aquele toquezinho entre os zagueiros. É um estilo dele, de posse de bola. Ele vai jogar da sua forma. Ele faz isso no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Os outros que têm que se adaptar ao Fluminense. Muita personalidade do Fernando Diniz. Temos que ser, o Guardiola falando, malandro, temos que ser precisos com a bola e aceitar que eles joguem de uma forma que nunca enfrentamos. Olha que legal. Não é posicional, eles se movimentam muito. Falando que o Fluminense se movimenta bastante, a bola se move de um lado para o outro. Temos que impor o nosso ritmo e fazer uma boa atuação e ser resilientes nos momentos ruins. Ele, Guardiola, disse que vai ter momentos ruins durante o jogo. Se tiver momentos ruins, vai que o cano guarda. Então ele falou bem aí, interessante, essas palavras dele. Ele também diz o seguinte: definitivamente me encanta o seu jogo, me encantou ao Guardiola os DVDs que ele assistiu, os jogos do Fluminense, me encanta a forma como se combinam entre si, sei perfeitamente como o time vai jogar. Quando eu era pequeno, o Brasil fazia sucesso com muitos passes e combinações, muita dificuldade de tomar a bola, 1 contra 1, muito rápido. Aí já deve estar falando do Arias e do Keno, assim, 1 contra 1, a velocidade, como eles tocam em ritmos diferentes a bola, não apenas em uma forma. Eu acompanhei por muitos anos, né, o futebol brasileiro e a forma do Fluminense jogar. Aí ele fala, nesse momento, ele fala do Marcelo e do goleiro Fábio. Olha só, ele diz o seguinte: conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que eles podem fazer. Eles venceram times da Argentina, Colômbia e Uruguai. As experiências que eles têm, aí é com relação a até uma separação de ideia do que disse aquele jornal Mequetrefe lá da Inglaterra, falando, menosprezando o Fluminense pela idade dos jogadores. Aí ele diz o seguinte: tem com o Marcelo, na experiência do Marcelo, o seu goleiro Fábio, ele cita o goleiro Fábio, eles têm 5 ou 6 jogadores com mais de 37 anos, o que significa que conseguem controlar as emoções, a experiência. Ele diz que esses jogadores mais experientes do Fluminense conseguem controlar as emoções nos momentos difíceis. Isso é importante. Completamente diferente da visão daquele jornal, né, que diz um time de final de carreira. Aí diz que é importante esses jogadores e que eles sabem controlar as emoções, e isso é importante para uma equipe. Bem legal e bem respeitoso o Guardiola até aqui. E outra coisa também que ele falou, que é muito, agora ele vai falar das seleções, né? Da comparação com a seleção de 82, que jogou um futebol espetacular. E até um ponto interessante aí trazer isso, porque essa seleção de 82, que encantou muita gente, que até hoje é lembrada, num jogo único, de mata-mata, apenas um erro fez com que aquela seleção fosse eliminada. Aquela bola invertida no meio de campo do Toninho Cerezo, que o Paulo Rossi pegou e fez o gol. Jogo único, mata-mata, decisão, você não pode errar. Você pode ter o maior time do mundo, ser um timaço, como a seleção de 82 era, um nível muito mais alto do que a seleção italiana. Por causa de um erro, o Castelo de Carta caiu. Então é muito interessante usar esse paralelo. Ele diz o seguinte: eles, o Fluminense, jogam no típico estilo brasileiro dos anos 70, 80 e início dos anos 90. Ele vê muito no estilo do Fluminense isso. Esse jogo cadenciado e depois, na última linha, uma aceleração, velocidade, 1 contra 1, jogo individual. Mas essa cadência no meio de campo, muito por causa também do Ganso, né, do André, do Martinelli ali. Martinelli até acelera um pouquinho mais, mas o Ganso dá o tom do meio de campo do Fluminense, que faz lembrar anos 70, anos 80 e anos 90. O camisa 10 do Fluminense lembra muito, né? A gente sempre fala aqui, lembra muito esses craques dos anos 80 e 90. É um típico camisa 10.
Aí ele fala, como quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1994, aí eu acho que o Guardiola deu um deslize a ele, deu um vacilo. Porque a seleção de 94 do Parreira não se assemelha ao time do Fluminense atual. Até o Parreira tricolor, campeoníssimo pelo Fluminense, nós amamos muito, mas esse time de 94 é completamente diferente ao Fluminense atual e muito diferente do time de 82. É um time com 3 volantes, tinha uma defesa sólida, com ligações diretas, passes longos para Bebeto e Romário fazer seus gols. Tinham 2 monstros no ataque, que era o Bebeto e o Romário, e a rapaziada no meio de campo para roubar a bola. Aquele time de 94 não tinha nem camisa 10, né? Não tinha quem cadenciasse o jogo. O Raí perdeu a titularidade logo no início da Copa, que era o camisa 10 e o organizador do meio de campo. Então era um time muito mais brigador, marcador, e que não ditava o jogo, mas tinha 2 atacantes que decidiam a partida com muita precisão, que era o Bebeto e o Romário. Não tem essa comparação, o Guardiola vacilou. Ele disse que vê semelhanças, principalmente com a equipe de 82. Aí sim, o Fluminense trabalha muito a bola como aquele time de 82 trabalhava. Interessante a entrevista coletiva do nosso Pepe Guardiola, nosso querido, não nosso, porque é um treinador, todo mundo gosta, mas graças a Deus a gente tem o nosso Guardiola, que é o nosso Guardiola Tupiniquim, que é o nosso querido Fernando Diniz, o maluquinho do pedaço que fica ali na beirada do campo dando gritos e expôs. Vamos lá, rapaziada, jogão. Nosso próximo vídeo é o nosso pré-jogo, fique atento no canal, clica no sininho para receber notificações. Tamo juntos, vamos ser campeão do mundo dessa bagaça.